noite, igreja. Boa noite, os irmãos que nos visitam, você que nos acompanha pela internet. Bom estarmos na casa do Senhor. Eu queria começar esse momento de louvor lendo o Salmo 147. Louvai o Senhor, porque Ele é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara o coração quebrantado, Ele pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Grande é o nosso Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Como é bom quando o nosso coração se alegra de estar na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Com esse espírito que convida você, se você pode, se colocar de pé, para começarmos esse momento de louvor, adorando ao nosso Deus. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O sangue do Cordeiro temporário, que tinha sentido temporário no Antigo Testamento, foi substituído pelo sangue de Cristo, que tem poder eterno na nossa vida. Isso que nos traz a mensagem dessa mesa, que um dia nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós pertencemos a Ele agora, e nós podemos cantar a Ele agradecendo por isso. Conosco vinde agora dar louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde
unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que com amor sem par seu sangue derramou por nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Tudo Ele vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna os seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. E se Ele te salvou e não levou você naquele exato momento, irmãos, é porque Ele tem uma missão para nós. Levar essa mesma mensagem de salvação a todos que estão perdidos. Todos que estão temendo por aí sem ter um conforto. Todos que estão chorando sem ter um consolo. Porque nós temos essa mensagem no nosso coração. E é nosso dever levar a ela a todos. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tormenta, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar.
te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. O salmista conclama seus compatriotas no Salmo 95 com as seguintes palavras: venham, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Que bom, que bênção nós podemos olhar para o nosso Deus e pensarmos e nos vermos como ovelhas da sua mão, abrigados por Ele, abrigados nele, cuidados por Ele. E é assim que eu gostaria de convidar você para adorar ao Senhor hoje à noite, sabendo que Ele não é só o seu Criador, Ele é também o seu Deus, o seu pastor, não só que provê pasto ou cuida de você, mas que segura você na mão, que protege você, que não abandona você. E se Ele segura você, não tem nada que possa arrancar você das mãos do Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar, pedindo ao Senhor sua bênção para o nosso culto. Recebe, Senhor, desde já a nossa adoração, como de corações prostrados diante do Senhor, para adorar e para glorificar ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem nos derramado. E a maior delas, a bênção da salvação e a bênção de pertencer ao Senhor. Que em nenhum momento nós duvidemos da segurança de estarmos abrigados nos teus braços de amor, nos teus braços protetores, que a nossa segurança venha dessa convicção que o salmista traz aqui. E que cada momento do culto hoje entreguemos e dediquemos ao Senhor, sabendo que o Senhor merece muito mais e que independente daquilo que nós somos, o Senhor nos amou e nos abençoou e nos salvou e nos trouxe para junto do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Próximo sábado, nós teremos um culto muito especial. Os 37 anos da nossa igreja no Jardim Aeroporto. O pregador será nosso pastor, pastor Evaldo. O culto é às 19 horas. E nós estamos convidando e insistindo com os irmãos que estejam lá conosco. Nós gostaríamos de ver, pastor gostaria de ver uma boa representação da nossa igreja lá, comemorando com os irmãos mais um ano de vida. Os irmãos sabem que nós abraçamos essa igreja irmã para ajudá-los a caminhar mais e melhor com o Senhor de maneira mais animada, mais ajudados por nós. Então faz parte do nosso trabalho com eles estar ali nesse culto. O Docmus canta, o pastor Evaldo prega e os irmãos participam conosco daquela festa tão especial no próximo sábado às 19 horas. Ontem nós tivemos aqui também a nossa igreja, um encontro muito abençoado e queremos expressar a nossa gratidão a você que veio, participou aqui conosco e a todos vocês que nos ajudaram de alguma forma. Então são muitos irmãos envolvidos em diversos detalhes e queria que cada um de vocês que se envolveu em qualquer coisa relacionada a esse evento de ontem, qualquer uma das partes, seja alimentação, seja trazendo um jogo, seja montando equipamento, que você receba aí a nossa gratidão, a gratidão da liderança da igreja pela sua participação e a gratidão dos irmãos por estarem conosco. Foi um dia de pensar na palavra, foi um dia de brincarmos juntos, foi um dia de aprendermos juntos, foi um dia de termos mais comunhão entre nós e oramos assim que o Senhor nos dê
outras oportunidades como essa. Nós tivemos também na nossa igreja em Araçatuba batismos. E nós queremos louvar ao Senhor. Tem a foto de um batismo pelo menos, e depois dos batizandos queremos louvar ao Senhor por isso. O Senhor está acrescentando ali, irmãos e irmãs, para a glória dEle. Oramos que eles fiquem firmes e sejam abundantes ali naquela igreja, cooperando para o crescimento também daquela nossa igreja filha, aquela nossa igreja local ali em Araçatuba. Convido os irmãos a se lembrarem de orar por Araçatuba, por esses novos irmãos durante essa semana. Pastor Evaldo. Quando Daniel foi chamado por Nabucodonosor, porque disseram que ele conseguiria interpretar o sonho da estátua que Nabucodonosor teve, lembra? Cabeça de ouro, peito de prata, bronze, aquela coisa toda. Então disse para ele, ou você resolve esse problema, ou eu vou mandar matar todos os sábios, incluindo você. Quem sabe o que ele fez? Eu acho que pastor André, o senhor é mais no Antigo Testamento. Acho que é a primeira reunião de oração que se tem notícia na Babilônia por um grupo de cristãos, de crentes, está certo? Acho que sim. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. É remoto na história bíblica o buscar ao Senhor quando Ele é o recurso. O buscar ao Senhor quando a solução é dEle. E nós cremos que Deus tem nos ensinado e tem nos dado esse privilégio de praticar. A igreja é uma igreja que aprendeu a orar, e nós temos feito isso. E eu fiquei muito feliz de ver o presbítero Daniel ali, porque nós oramos bastante pelo senhor, viu? Oramos muito, pedindo que Deus o alcançasse com graça. E ele está aqui hoje. Fez a cirurgia, está bem. E eu queria orar hoje agradecendo pela sua cirurgia. Uma vitória para nós. Estou vendo o meu irmão Claré sentado aqui. E ontem estávamos lá na sua casa, orando com a Fátima, e eu queria continuar orando pela Fátima, como igreja. Orando pela Fátima, como igreja. A Fátima precisa das nossas orações. Eu estou vendo o Aaron ali, e eu quero continuar orando pelo seu avô, pela sua avó. Misericórdia, a misericórdia de Deus na vida deles. No segundo domingo agora de agosto, a Nilza, esposa do pastor Jonatas, vai ser submetida a uma cirurgia bastante delicada. Bastante delicada. Minha irmã. E eu queria orar por ela. Orar pelo pastor Jonatas. Hoje de manhã nós oramos por ela. Oramos pelo Samuel Roberto. Sara, oramos por ele. Está também enfrentando uma difícil enfermidade, muito difícil, muito jovem ainda, mas difícil enfermidade. Oramos hoje de manhã pelo seu Geraldo, Dona Esther, pelo Daniel,
E agora ele está aqui conosco, nosso presbítero. Oramos pela Fátima, Claré, você está aqui. Me lembro que eu chamei aqui o pastor Abimael e nós oramos por todos esses. Eu queria repetir isto, mas eu queria que o Daniel viesse aqui. Vem aqui, Daniel, você consegue, vem aqui. Nosso presbítero mais amado. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Claré, eu quero que você venha aqui porque eu quero orar pela Fátima. Sara, eu quero que você venha aqui porque eu quero orar pelo Samuel. Aaron, vem aqui, nós queremos orar pelo seu avô. Quem mais? Tem alguém que quer dizer, pastor, eu preciso ir aí porque eu tenho alguém que eu quero interceder por ele, a minha presença aí vai significar isso. Pode levantar, vem aqui e diz, Elisete, pelo Ivan. Tá bom, nós oramos por eles agora e foi bom você me lembrar. Nós oramos agora há pouco pela família da Elisete. O João Carlos, nosso presbítero, está indo agora para o aeroporto e vai pegar um avião e vai para Portugal para encontrar a família. E nós oramos também por ele, vamos repetir isso daqui. A Paula, nós oramos pelo Wellington, que também está acamado. Oramos pelo Darli, presbítero Darli, nosso querido irmão presbítero, lá na igreja em Jacareí. Ele está vivendo dias muito difíceis. Ele já veio, então, está em São Paulo, está em casa, mas ele está a saúde muito debilitada. Queríamos orar pelo nosso irmão. Ontem, sexta-feira, oramos por ele lá na nossa reunião, na editora, o Darli. Quem mais? Você tem alguém pelo que você gostaria de dizer, pastor? Põe também esta pessoa na sua oração. Quem você tem? Hein? O Vandir, muito bem lembrado, nosso irmão. Pode ficar desse lado aqui, irmã. Sua filha, muito bem, vamos orar por ela também, tá bom. Talvez você tenha alguém que você quer colocar no altar do Senhor. Eu queria fazer desse momento um momento de gratidão pelas vitórias de alguns, de súplica, de intercessão, porque alguns dos nossos ainda estão carregando a carga. Neste momento nós temos irmãos queridos nossos preocupados, angustiados, aflitos, né? Sem saber ao certo como vai ser. Queria orar por eles agora. Convido você, assim como está, para curvar sua cabeça e vamos orar. Pode ser? Querido Deus, nós nos apresentamos ao Senhor agora, com os nossos corações ansiosos por perceber a Tua mão agindo em nossas vidas e na vida dos nossos queridos. Queremos, ó Deus, sentir o toque do Senhor. Queremos clamar pela ação do Teu Espírito em nós e nos nossos. Como nós precisamos do Senhor. Porque em alguns dos nossos casos aqui, a palavra dos médicos é nada animadora, mas é a Tua palavra que basta. É o Senhor quem tem a última palavra, e é no Senhor que nós confiamos e esperamos. O Senhor conhece a necessidade de cada família representada aqui nesta hora. O Senhor sabe a extensão e a gravidade dos irmãos queridos pelos quais nós estamos aqui clamando ao Senhor. E o nosso desejo é que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos dê paz no coração. Amém. Aquele descanso necessário que só o Senhor pode dar, mesmo em meio às tempestades pelas quais passamos. Senhor, coloca a mão na vida dos nossos queridos. Põe a Tua mão, Senhor, através do Teu Espírito. E, ó Senhor Deus, dirige médicos
dirige procedimentos, dirige medicamentos, para que, ó Deus, os nossos queridos, de alguma forma, recebam diretamente do Senhor aquilo que eles precisam em seus corpos físicos, mas também alcança-os com a graça e com o conforto e o consolo da Tua palavra. Muito obrigado pelo presbítero Daniel que está conosco hoje. O Senhor o alcançou, o abençoou, deu-lhe êxito na cirurgia e ele pode estar aqui. Muito obrigado por ele, pela irmã Alzira. Continua cuidando desse casal querido e amado da nossa igreja. Ó Deus, dá que ao voltarmos agora para os nossos lugares e continuarmos nosso culto, nós possamos de fato sentir que alcançamos o Teu trono de graça na intercessão por esses queridos irmãos e irmãs. Nós oramos por eles, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Pastor Abimael, vem compartilhar conosco uma bênção da editora. Os irmãos estudaram aqui conosco a revista Personagens ao Redor da Cruz, que aparece ali, e na quinta-feira nós participamos da cerimônia de premiação anual do Prêmio Areté. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com o prêmio, há um prêmio nacional de toda a literatura cristã, vários livros são analisados, esses eram os 3 finalistas, e a nossa revista, então, Personagens ao Redor da Cruz, foi premiada com o primeiro lugar. Os outros 2, aí estamos recebendo o prêmio. A cerimônia foi na Câmara Municipal de São Paulo, e tivemos ali um coral masculino muito bonito, e momentos muito agradáveis na presença do Senhor. Louvem ao Senhor conosco, junto com isso vocês orem. O nosso objetivo sempre é que essas coisas levem o material para mais gente, que mais pessoas sejam abençoadas ao ler uma revista, ao estudar uma lição, ou a conseguir estudar a Palavra de Deus por meio de um dos nossos materiais. Presbítero Eduardo, você podia vir aqui e orar agradecendo a Deus por esse momento? Nós tivemos também outros 2 títulos que chegaram à final, ou seja, eles são um dos 3 finalistas, mas não receberam o primeiro lugar. Está na série Aprender a Palavra para a Educação Infantil e Aprender a Palavra Jovem, que é uma série apologética para adolescentes. A gente não sabe exatamente a classificação que eles ficam, mas está entre os 3 finais, que já é também um motivo de grande alegria e bênção para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, é realmente motivo de alegria para a Tua igreja e para a editora estar sendo reconhecido, Senhor, pela qualidade do material que tem produzido. Senhor Jesus, eu quero nesse momento estar agradecendo ao Senhor pelos funcionários, pela direção do Espírito Santo, Amém, na elaboração desse material, mas também quero interceder para que pessoas possam estar sendo impactadas pelo conteúdo que tem lá dentro. Amém. Senhor, que pessoas possam estar olhando para a cruz e reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Que, ó Pai, essas pessoas possam estar sendo edificadas na sua fé, sendo transformadas para que o Teu nome seja engrandecido e seja louvado no meio do nosso povo. Amém. Ó Pai, muito obrigado pela vida do pastor Abimael, do pastor André, e com ele coloco todos os outros funcionários. Que, Senhor, a editora continue, ó Pai, sendo uma bênção na vida desse país e também de outros que estão sendo já alcançados pelo material que eles têm produzido. Amém. Que o Senhor, ó Pai, abençoe essa obra, porque eu sei que é uma obra que vem do coração do Senhor. É o que eu peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Sem ser nesta terça, na outra, nós retomamos aqui
o nosso projeto de acompanhamento escolar com as crianças. Então, nós convidamos todos aqueles irmãos que quiserem se dedicar conosco a esse ministério, que estejam numa reunião na próxima terça agora, às 8h30. Às 8h30 da manhã nós temos uma reunião com toda a equipe. Se você quer começar a colaborar conosco, venha para essa reunião. Então, na outra terça, nós já vamos receber as crianças aqui para mais uma temporada com elas até o final do mês de novembro. Queria chamar as crianças e o pastor Juscelino para orar por elas. Elas vão agora para ter o seu momento de culto. Então, que todas venham aqui à frente. O pastor Nino já pode orar também. Hoje a nossa divisão vai ser um pouco diferente. Eu queria que todos os juniores, os pré-adolescentes, quando a gente se separar, suba com a gente, porque nós vamos ter um ensaio de uma música. Então, todos que foram batizados, saiam com a gente para fazer esse ensaio, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Um domingo especial, um domingo gostoso. Obrigado pela comunhão aqui da igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje é dia de ceia, Pai. Um momento especial para todos nós que fomos batizados um dia, Senhor Deus. E eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando o culto das crianças, Senhor. Que os professores possam estar ensinando, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus. E que eles retenham no seu coração e na sua mente, Pai. Que seja transformador para o coraçãozinho dessas crianças, Pai. Agradeço assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos aqui, abram sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. Na última oportunidade que estivemos juntos, estudamos versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1. Hoje eu gostaria de seguir um pouco mais nesse capítulo. Primeira de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler versículos 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Diz assim o texto da palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém? Nós vimos que Pedro é um homem completamente transformado na sua carta. Nós deixamos Pedro lá no Evangelho, um tanto quanto impulsivo, hesitante. A sua última participação como discípulo antes da morte e ressurreição de Jesus não foi tão animadora, porque ele nega Jesus, cumprindo assim a palavra do nosso Salvador por 3 vezes, mas depois tem com Jesus um encontro redentor na praia. E se ele negou Jesus 3 vezes, o mestre pergunta para ele: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E na sequência Pedro reafirma o seu amor por Jesus
por 3 vezes. Mas aqui, nesta carta, a gente já não encontra mais Pedro, um discípulo hesitante, Pedro, um pescador indeciso, Pedro, alguém que ainda não sabia muito bem como as coisas iam ficar sem a presença do seu mestre, Pedro, que ainda não tinha digerido muito bem os ensinos que Jesus tinha falado sobre o Espírito Santo, ainda não tinha entendido muito como que se processaria a ida de Jesus, a vinda do Espírito para abrigá-los e mantê-los e fortalecê-los na missão que eles tinham. Aqui não, aqui nós já temos um Pedro chamado apóstolo de Jesus Cristo, convicto da obra do Espírito, convicto da obra da Trindade. Nós vimos que aqui ele descreve o Deus Trino agindo, a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito Santo e a obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Nós já temos aqui um pastor experimentado, aquele homem meio esquentado, dá lugar para alguém que no capítulo 5 escreve assim para os pastores: rogo a vocês, presbíteros, que pastoreiem o rebanho de Deus com calma, com tranquilidade, com paciência, com generosidade. E já temos um homem transformado. E Pedro, no prefácio da sua carta, no remetente da sua carta, ele já identifica tanto a ele mesmo, a si próprio, quanto os destinatários como pessoas salvas por Jesus. E é o ponto de partida, e já aqui nos primeiros versículos ele menciona também a santificação, porque ele dá o ponto de partida para os tópicos que ele vai desenvolver na carta inteira. E se ele vai falar algumas coisas sobre vida cristã, ele com certeza vai passar sobre a salvação e sobre o desenvolvimento dessa salvação no aspecto da santidade. Um pouquinho mais para frente aqui, nesses capítulos, ele também vai tocar em perseverança, ele também vai tocar na perseverança que é gerada pela esperança que nós temos na nossa salvação em Jesus Cristo. Mas quando chega no capítulo 3, ele começa com um hino de louvor, um hino mais propriamente chamado de doxologia, que nos Salmos a gente vê no final. O salmista ora, fala uma série de coisas sobre Deus e para Deus, e no final a gente sente meio que ele dá uma respirada e fala assim: o Senhor é louvado, o Senhor é grande, bendito seja o Senhor, glórias ao nosso Deus. Pedro não deixa essa mensagem de louvor para o final, ele deixa para o começo. E se você tivesse que escrever uma canção de louvor ao Senhor, como seria essa canção? Se você tivesse que convidar alguém para cantar a canção que você escreveu, quem você convidaria? Qual seria o conteúdo dessa canção? Pedro acaba de falar sobre salvação com os seus leitores, acaba de lembrá-los que eles são forasteiros, peregrinos, que eles não deviam se apegar muito às coisas dessa vida, nem se apavorar muito com as provações que os assolassem, porque essa igreja a qual Pedro se dirige é uma igreja que vive contexto de perseguição. Ele acaba de falar sobre isso e ele começa um hino que justamente vai voltar ao assunto da salvação e vai louvar ao Senhor e vai engrandecer ao Senhor por causa da salvação. A palavra bendito é uma invocação que significa que alguém que é digno de louvor, alguém que merece o louvor, alguém que é louvável, alguém que precisa ser louvado. E ele começa usando essa palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Pedro conclama os seus leitores a adorarem ao Senhor, e não só o Senhor, ele volta os seus olhos para a Santa Trindade e, de novo, chama a nossa atenção para como esse Deus Trino trabalha junto, em nosso favor, a nosso favor e na nossa vida. E ele lembra aos seus leitores: já não estamos lidando aqui mais com o Deus ou com o Rei de uma só nação, mas estamos lidando com o Pai de Jesus Cristo e Pai também de todos aqueles que serão adotados por causa de Jesus. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. É como se Pedro dissesse assim: bendito seja o Senhor pela morte do Cordeiro, pela morte do seu Filho, que foi predita, que foi planejada, que foi pensada antes da fundação do mundo. O que Pedro quer nesse momento é, mais uma vez, chamar a atenção dos seus leitores para que eles olhassem para Deus, o Pai, Deus, o Salvador, Jesus, o seu Filho, que cumpriu a ordem do seu Pai, e o Espírito que
aplicava toda essa palavra e toda a sua salvação em nossa vida. Mas para o final do capítulo ele vai dizer que foi pelo Espírito de Deus, no versículo 10 do primeiro capítulo. Ele diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investiram, e eles profetizaram, e ele vai descrevendo que foi o Espírito de Cristo que guiou os profetas na antiga aliança para falarem de forma que todo o cenário fosse preparado para a salvação que seria executada então por Jesus nessa nova época e no tempo da nova aliança. Vamos tomar uma água e diminuir a velocidade, não é? Da narração do futebol. Muito bem. Inspirado por Jesus aqui, na mente de Pedro, ele de novo vai chamar a atenção dessa igreja para Deus o Pai, que é uma característica importante quando nós comparamos a visão de Deus de um judeu da antiga aliança e a visão que Jesus traz a respeito de Deus o Pai no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós não encontramos muitas vezes ou muitos textos nos quais Deus é chamado de Pai. Encontramos alguns e essa associação de Deus, o Pai, como Pai, está mais associada a alguém que socorre aqueles que precisam de socorro, e não tanto como aquele que adotou filhos, que é uma relação mais descrita aqui na nova aliança. Pedro indica o nosso relacionamento com Deus. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e vai dizer também, ele é nosso Pai por causa de Jesus Cristo, e ele usa também aqui para Jesus o adjetivo nosso, colocando também ele como nosso Senhor. E quando ele está trabalhando a ideia de Deus, Pai de Jesus e nosso Pai, e Jesus o nosso Senhor, ele nos prepara para a salvação que ele vai descrever. E para um ingrediente muito importante dessa salvação é que ela não depende de nós. Porque a palavra que ele vai usar aqui é regeneração. E ninguém decide nascer antes do seu nascimento. Alguém decide o nascimento de alguém que vai nascer. E ele já prepara aqui os seus leitores para isso. E a primeira coisa que ele vai dizer aqui é que, segundo a sua grande misericórdia, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Talvez para você seria suficiente que Pedro tivesse escrito segundo a sua misericórdia. Porque misericórdia por si só, dentro desse nosso contexto, é grande. Pensa comigo, você e eu éramos alguém que não tínhamos nada. Nada. Talvez se você quiser dar descrever isso de maneira mais intensa, nós tínhamos menos que nada. E Deus, por causa da sua misericórdia, nos dá tudo. Faz tudo por nós. Não leva em conta nenhuma culpa nossa, não leva em conta nada daquilo que nós não tínhamos. E ainda mais, não leva em conta tudo aquilo que nós tínhamos de mal, de errado. Não olha por causa de nós, não olha para nós, não é segundo aquilo que nós fazemos, mas segundo a sua misericórdia. E Pedro faz questão de colocar um intensificador, dizendo que não era pouca misericórdia, mas era muita misericórdia. Nos lábios de qualquer pregador, isso faria um grande sentido, mas nos lábios de Pedro ainda mais, porque ele foi alguém que aprendeu misericórdia com Jesus. Pedro não era naturalmente misericordioso, ele não era alguém naturalmente terno, mas ele aprendeu que o seu Jesus, por exemplo, quando pregado na cruz, orou e disse: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não só ensinava misericórdia, como ele vivia misericórdia, demonstrava misericórdia, exalava misericórdia em todo o seu ministério, e ainda de forma mais intensa e muito aguda e chocante para nós seres humanos, na sua crucificação contra os seus algozes, ele diz: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
segundo a sua muita misericórdia, a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. A palavra que Pedro emprega aqui não deixa dúvidas, não fala de uma possibilidade, nem descreve um processo. Algumas outras vezes, quando Pedro vai trabalhar com salvação, quando ele fala de santificação, ele usa palavras que indicam para nós um processo, que indicam algo que está em andamento, mas o que ele usa aqui é algo que já aconteceu. Ele não está dizendo, Deus está regenerando a igreja, Deus está regenerando você. Ele diz, não, segundo a sua muita misericórdia, o Senhor nos regenerou. Regenerar aqui significa nos fez nascer, e é um vocabulário melhor conhecido no Novo Testamento. Os tradutores da Bíblia, que quando vão para aldeias indígenas e outros lugares, um dos textos e uma das palavras que é para eles mais difícil de descrever é essa palavra regenerar ou nascer de novo, porque não é algo que tem paralelo no mundo natural. Isso fica claro para nós na conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos chega cheio de dúvidas e Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. Ele fala, Senhor, mas como um homem sendo velho pode voltar ao ventre da sua mãe e renascer? Jesus fala para ela, peraí, Jesus fala para Nicodemos, estou falando de um nascimento que vem do Espírito. E de fato, a palavra aqui é aquele que nasce de cima, aquele que vem de um nascimento provocado por Deus. Ele nos regenerou, Ele nos gerou de novo, Ele nos fez nascer, Ele nos deu uma vida nova. E a própria palavra regeneração nos cria a imagem de que a salvação não depende, não pode e não parte de nós. Bom, pense comigo no seu nascimento natural. Qual de vocês um dia decidiu assim, eu vou nascer amanhã? E eu vou nascer com aquele pai, e eu vou nascer com aquela mãe, e eu vou nascer naquele país. Vez por outra a gente escuta alguém dizer, se eu pudesse ter escolhido o país que eu ia nascer, né? Ia ser um país diferente. Mas a gente não escolhe, a gente não participa, a gente simplesmente nasce. Outra pessoa, outras duas pessoas decidem sobre o nosso nascimento carnal, sobre o nosso nascimento natural. E assim na família de Deus também, nós não escolhemos nascer. Não parte de nós a decisão de hoje eu vou nascer na família de Deus. Esse nascimento não vem de dentro para fora, não vem da nossa vida. Ele vem de fora para dentro porque o Senhor nos faz nascer atuando no nosso coração. O Senhor nos regenera. E Pedro olha para a igreja e diz, olhem para o passado, olhem para trás, vocês vão ver naquele dia que o Senhor alcançou vocês. Ele regenerou vocês. Ele fez você nascer de novo. Hoje, quando você participar da ceia do Senhor, participar da mesa do Senhor, quando você olhar para a cruz, você vai olhar para aquele dia que você foi regenerado e que você nasceu de novo na família de Deus. Já aconteceu. Irmãos, esse fato aqui tem que tirar do nosso coração qualquer dúvida, qualquer hesitação a respeito da nossa salvação. Porque se foi o Senhor que me fez nascer na sua família, a obra que Ele faz é perfeita e ninguém vai poder me fazer desnascer desse fato que Ele colocou na minha vida. Ele me regenerou. Quando eu olho para o dia que Ele me regenerou, eu sinto paz, eu sinto segurança, eu sinto alegria, eu sinto um alívio na alma. Deus me fez nascer de novo. É um dia histórico, um momento histórico, um fato quando o Senhor nos introduz na família de Deus. Eu me lembro, quando eu tinha 8 anos de idade, e num culto infantil tinha mais ou menos 6 crianças naquele culto. Eu me lembro que a professora era uma seminarista dos Jovens da Verdade. Ela vinha todo final de semana para a igreja, e ela contou a história de Samuelito. Naquele dia o Senhor me regenerou. Que Ele disse, André, hoje você vai nascer na minha família, hoje você vai poder me chamar de pai. E eu me lembro da história, e depois eu li essa história e contei essa história para um montão de crianças. Mas a cena, enquanto eu falo aqui com os irmãos, não sai da minha cabeça. Eu vejo como se fosse uma foto. Eu olho para aquele dia e eu sei, naquele dia eu nasci na família de Deus.
E a obra que o Senhor fez no nosso passado é uma obra de mudança. Você não era povo, Pedro diz, capítulo 2, versículo 9, é povo, não era filho e é filho. Passou a ter mais significado. Agora já não pertencemos a Deus mais porque Ele nos criou, ou porque Ele nos gerou como fruto da sua criação. Nós pertencemos a Deus porque Ele escolheu nos adotar, mesmo como criaturas rebeldes, mesmo contra a nossa vontade, mesmo que se deixasse por nossa conta nós não trilharíamos esse caminho. Ele escolheu nos adotar, nos fazer seu filho, e fez isso nos fazendo nascer na sua família. Agora, regeneração implica mudança de vida. E uma coisa que eu e você temos que nos perguntar é: nós temos percebido essa mudança? Do dia que nós fomos regenerados e que nós nascemos na família de Deus, nós temos progredido, nós temos experimentado santidade, nós temos crescido, ou nós somos como aquelas ovelhas de Paulo, a quem ele se dirige e diz: eu queria dar comida para vocês, mas nem papinho eu posso dar, tenho que dar leite, porque vocês não crescem. Pedro vai falar de leite aqui no capítulo 2, mas a ideia dele não era de crentes que não cresciam, era de crentes que deveriam desejar a palavra do mesmo jeito que um bebê deseja leite, é outra ideia. Mas em vários momentos, o Novo Testamento se dirige aos crentes, questionando esses crentes com seu grau de maturidade. E o grau de maturidade aqui era quanto mais perto de Deus se aproximam e quanto mais mudança na vida e no coração tem. Quais aspectos da vida você pode olhar para trás e ver: poxa, já não era mais assim como era antes. Já me comporto nesse dia, nessa área da minha vida, como um nascido de novo. Certamente, enquanto Pedro escreve essas palavras, ele lembra de como ele era antes de nascer na família de Deus e como ele e quem ele se tornou depois de nascer na família de Deus. Talvez quando ele escreveu aqui a palavra grande misericórdia, ele respira aliviado, lembrando do dia que negou a Jesus, mas da misericórdia que alcançou. Irmão, se é um texto da Bíblia que me dá um frio na barriga, é esse texto em Lucas, quando Pedro nega Jesus pela terceira vez e diz que ele olhou para a casa do sumo sacerdote e Jesus estava olhando para ele. E quando os olhos de Jesus olharam diretamente para os olhos de Pedro, ele chorou em grande agonia por causa do seu erro. Imagino que aqui ele respira aliviado e ele diz: poxa, o Senhor me alcançou e Ele me regenerou. Mas Pedro, ao tratar da regeneração, não fica no passado e nem convida os seus leitores a olhar para o passado. Pelo contrário, ele vai dizer: olhem para trás, vejam que vocês foram regenerados pelo Senhor, mas essa regeneração deve impulsionar vocês a olhar para frente. E ele só vai falar do presente, que é a época entre a regeneração, e o futuro, depois. Ele inverte. Ele diz: vocês foram salvos para um futuro que eu quero tratar com vocês hoje à noite, e depois ele vai falar do presente. Da mesma forma que todas as vezes quando nós nos juntamos aqui para a mesa do Senhor, você escuta o pastor dizer: nós vamos celebrar até que o Senhor volte. Se na próxima oportunidade o Senhor ainda não nos tiver levado para si, nós estaremos aqui de novo, senão nós cearemos lá com Ele. O Senhor não nos regenerou para essa vida, e essa ideia combina para o que vimos nos 2 primeiros versículos, quando Pedro chama os seus leitores de forasteiros e de peregrinos nessa vida. A sua regeneração fez você nascer numa nova família. Essa nova família tem um novo jeito de pensar, tem um novo estilo de vida, tem uma nova maneira de ver a vida. Põe os olhos em outro lugar. E Pedro diz: Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que diferença desse Pedro e do Pedro dos Evangelhos. Hoje de manhã o pastor lembrou a gente que Jesus ensinava os discípulos e ele ensinou várias coisas em sequência. Ele ensinou: eu vou morrer, ensinou: eu vou ressuscitar, ensinou: eu vou subir ao céu, e aí o Espírito vem, e ensinou: eu vou voltar. Ele ensinou isso tudo junto. Agora você imagina, ele disse: vai se cumprir. Pedro estava lá vivendo esses momentos com Jesus. Jesus morre.
E parece que quando Jesus morre, os discípulos esquecem das outras coisas que o Senhor predisse na mesma palavra. Bom, se ele falou vou morrer e ele morreu, e ele falou vou ressuscitar, ele vai ressuscitar. E ele falou vou voltar ao céu, ele vai voltar. E ele disse o Espírito vem, o Espírito vai vir. E ele disse ele vai voltar, não tem por que duvidar. Aqui Pedro já afirma sua fé em toda a palavra de Jesus. Já não há mais dúvida. E ele diz, ele nos regenerou para uma esperança em Jesus, uma esperança viva mediante a ressurreição entre os mortos. Da mesma maneira que ele cumpriu a sua palavra de morte e ressurreição, ele vai cumprir a sua palavra de preservar essa herança, essa esperança, e não uma esperança qualquer, mas uma esperança viva, guardada, protegida, preparada para o Senhor, para o nosso futuro, para a vida eterna. E Pedro diz que essa esperança é também uma herança. E esse conceito de herança era muito patente na cabeça de um judeu do Antigo Testamento e de um judeu também que vive aqui no Velho Testamento. Os judeus familiarmente sempre lidavam muito com essa história de herança por causa da questão da primogenitura. E por causa da questão do povo escolhido de Deus, que recebe do Senhor uma terra como herança, recebe do Senhor um reino como herança. Em contraste a todas essas convicções que eram apenas judaicas, Pedro agora mostra as suas convicções como crente do Novo Testamento, dizendo que a herança pertence a todos aqueles regenerados por Deus e feitos filhos por causa da salvação, por causa da ressurreição de Jesus e não mais por causa de um nascimento em um determinado país ou por causa de um determinado povo. E ele diz, essa esperança é uma herança e é viva. E ele trabalha 3 características dessa esperança que nós devemos lembrar aqui e que devem também alimentar esperança viva no nosso coração. E a primeira característica delas é uma esperança que não pode ser destruída. A palavra aqui é incorruptível. A ideia que tem no texto grego é que não pode ser enferrujada, não pode ser corroída, não pode ser deteriorada. Você vai perceber que cada um desses adjetivos que descreve a herança que Deus tem para nós contrasta fortemente a nossa vida futura com a vida presente. Contrasta fortemente a vida eterna, o céu, a nossa futura pátria, com essa terra na qual nós somos peregrinos. Porque aqui tudo se corrói. Porque aqui tudo se enferruja. Essas palavras de Pedro aqui ecoam o ensino de Jesus, quando ele diz, não acumulais para vós outros tesouros na terra, onde a traça corrói, onde acaba, mas acumulem para vocês tesouros no céu. E Pedro diz, o Senhor regenerou vocês e preparou para vocês uma herança viva e uma herança que não é sujeita à corrosão. Significa que enquanto nós estamos aqui esperando esse dia de herdar essa esperança, de receber esse tesouro do Senhor, nós podemos conviver com a corrosão das nossas coisas, com esperança e com alegria, porque a nossa pátria definitiva, o nosso estado definitivo, a nossa herança definitiva é guardada e protegida de forma que ela é incorruptível, indestrutível e perfeita. Essa afirmação de Pedro não dá a você esperança? Enquanto aqui tudo quebra, não é? Talvez a minha descoberta da vida de adulto mais intrigante, porque quando eu era criança eu não pensava nisso, é quantas coisas a gente tem para consertar em casa, não é? Lâmpada que quebra, fechadura, lâmpada que queima, fechadura que quebra, coisa que sai do lugar. Parece que tudo em volta da gente é meio corrosivo. E algumas coisas às quais a gente se apega também aqui nessa vida vão ficando cheias de corrosão. E às vezes nos entristecem mais do que deveria. E eu queria dizer para você, quando algo se corroer aqui na sua vida, isso trouxer para você tristeza de algum modo, olhe para a sua regeneração, olhe para a salvação, porque ela garante para você uma herança que não pode ser corroída por nada. Mas Pedro continua e diz que essa herança no céu, além de ser incorruptível, ela também é imaculada.
ela não pode ser manchada, ela não tem contato com o pecado, ela não vai estar manchada nem pelo pecado de Adão, nem pelos seus pecados no seu dia a dia. Isso deveria dar para nós um desejo imenso de tomar posse dessa herança, porque nós deveríamos almejar de todo o coração, ficarmos livres não só do poder do pecado, mas livres da presença do pecado. Quando nós olhamos para toda essa pureza da herança que o Senhor tem no céu, nós devemos desejar esperar parte dessa pureza aqui, devemos desejar renunciar a qualquer coisa que traga impureza para a nossa vida, qualquer pecado que permaneça na nossa vida, devemos imitar essa herança que o Senhor Deus tem no céu e não nos acostumar nem com a corrosão, nem com a sujeira, nem com o pecado que ainda assola a nossa vida. Porque você não está livre da presença do pecado, mas quando você olha para o passado, para a regeneração, você está livre do poder do pecado e você pode dizer não ao pecado. A vida que nos espera eternamente é uma vida de não ao pecado e dessa vez um não definitivo. Quando você olhar para o dia em que Deus salvou, lembra que Ele deu a você a capacidade de desenvolver santidade, não por si próprio, não por causa de você mesmo, mas Ele deu o Espírito que habita em você e que produz santificação em você à medida que você abre espaço para que esse Espírito ocupe sua mente, seu coração, sua vida, suas intenções, sua vontade e sua prioridade. E Pedro usa ainda um último adjetivo aqui, que é imarcessível. E a gente não usa muito essa palavra hoje, nos dias de hoje, mas é só você olhar para uma flor. Sabe aquela flor que você ganha, assim, sozinha, não é? E que chega na sua casa bonita e você põe num copinho com água, o que acontece com ela? Vai caindo. Cai uma pétalazinha um dia, isso é não ser imarcessível. Se ela fosse, ela ia ficar intacta do dia que você ganhou até o último dia. Diz Pedro, essa herança ela não se corrói, essa herança ela não pode ser manchada e essa herança também não murcha. Mais para frente, Pedro vai lembrar no Antigo Testamento, vai lembrar o profeta quando ele diz, seca essa erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa última característica da herança que Pedro descreve aqui para nós, nos diz e nos lembra de um Deus que cumpre suas promessas. Jesus disse que ia morrer e morreu. Ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Ele disse que voltaria ao céu e mandaria um Consolador. Ele foi ao céu. E o Consolador chegou com muito barulho, para não deixar dúvida que ele estaria aqui, inaugurando essa época que nós vivemos hoje, a época da igreja do Senhor Jesus. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. A sua herança não vai morrer, não vai se apagar. Não importa quanto tempo tarde o Senhor, na nossa perspectiva, para cumprir a sua promessa de voltar. Não importa, a nossa herança está preservada, tal qual Ele planejou e tal qual vamos receber no dia que nós chegarmos lá. Meu coração se enche de esperança, quando mesmo em meio às lutas dessa vida, eu posso olhar para esse texto e respirar aliviado, porque o Senhor me regenerou. É uma verdade, não é uma possibilidade, é uma declaração concreta, não é uma promessa futura. Ele me regenerou. No próximo sermão nós vamos ver os efeitos disso no presente, mas Ele me regenerou para uma esperança viva. E essa esperança me dá alegria, porque ela me lembra que ela não é corrompida por nada, como as nossas coisas aqui. Ela não é contaminada pelo pecado e me lembra da promessa de liberdade total no futuro. E ela não morre, não se apaga e não será demovida por nada. Quando nós celebramos a ceia hoje, eu queria convidar você a olhar para o dia em que o Senhor salvou você e louvá-lo por isso. Agradecê-lo, adorá-lo pelo dia que você nasceu na família de Deus. Mas ao mesmo tempo eu queria que você fizesse um exercício de fé e olhasse para o futuro. Um dia nós não estaremos mais celebrando a ceia do Senhor aqui. Um dia nós estaremos lá.
pessoalmente. E quem vai servir a ceia, como diz a música que nós cantamos, é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão. E isso é garantido para nós. Nós vamos chegar lá e vamos desfrutar da nossa herança por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o seu coração e que traga para dentro de você essa palavra de convicção a respeito do que Ele fez na sua vida e de esperança, esperança causada por essa obra que Ele fez em nós. Curve sua cabeça enquanto nós ouvimos uma canção e os presbíteros se preparam para o serviço da ceia. Pecados, posso amar.
Essa é a mesa do Senhor. Todos aqueles que já professaram a sua fé por meio do batismo, declararam publicamente que confessam Jesus como Salvador, são membros de uma igreja evangélica e têm plena comunhão com ela, são convidados a participar conosco. É um momento para nós de contemplação, exame de vida, confissão de pecados, mas também um momento de celebração e pregação do Evangelho, porque proclamamos por meio deste memorial a morte e a ressurreição de Jesus ao repartir o pão e o vinho. Você que vai participar, quero convidar para que fique em pé para orar conosco e receber o pão. Quero convidar o diácono Edgar para orar e agradecer ao Senhor pelo pão. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de podermos te cultuar aqui em nossa cidade, no nosso país. Amém. Obrigado em especial pelo dia de hoje que nós lembramos a obra de Jesus na cruz para pagar o preço do nosso pecado, Senhor. Amém. Obrigado porque o Senhor planejou assim, um dia mandar seu Filho aqui para que pudesse nos salvar, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez essa obra tão grandiosa na nossa vida, Senhor, e agora nós temos acesso à eternidade contigo, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor já perdoou, já nos salvou, como foi cantado aqui, Senhor. Amém. Obrigado porque a tua palavra ela é viva e que ela sempre nos ensina, Senhor, e tem nos ensinado a cada dia andarmos mais perto de ti, Senhor. Amém. Nos abençoe agora nesse momento que lembramos da tua obra e edifica as nossas vidas nessa noite, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode receber o pão e assentar-se para a oração. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu com seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. O profeta descreve o corpo do Senhor sendo traspassado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, sofrendo o castigo que era nosso, nos dando a paz e nos livrando de todo o pecado. Que você participou do pão, também participa conosco do vinho, que simboliza o sangue do Senhor Jesus, conforme de João, que nos purifica de todo o pecado.
presbítero Wilson vai orar, agradecendo ao Senhor. Vamos colocar ele em pé. Aqueles que participaram do pão, participam do vinho. Em seguida, recebem o vinho e se assentam para a oração. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por essa oportunidade. Queremos te agradecer por esse ato. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou e nos livrou do pecado, ó Pai. Amém. Agradecemos também, Senhor Deus, por esse vinho que simboliza o Teu corpo, que derramou o Seu sangue na cruz por nossos pecados, ó Pai. Amém. Também queremos, neste momento, ó Pai, que as pessoas que não fazem parte dessa mesa, que Deus possa estar visitando o coração deles neste momento. Amém. Que possa estar tocando no coração deles o desejo de estar participando conosco deste momento, ó Pai. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir. Graças pela cruz, Jesus, pelo preço que pagou, meu pecado suportou, o amor desceu, a graça e a paz nos deu. Graças pelo amor, Senhor, pelos cravos lá na cruz, o seu sangue me lavou, agora eu sei que já perdoado estou. Digno é o Senhor, sim, o trono está, coroado reinará, vitorioso, foi crucificado, foi arrebatado, o Filho de Deus amado. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Graças pela cruz, Jesus, pelo preço que pagou, meu pecado suportou, o amor desceu, a graça e a paz nos deu. Graças pelo amor, Senhor, pelos cravos lá
Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, bebei dele e fazei isto em memória de mim. Paulo, quando instrui a igreja a respeito do Senhor Jesus, diz que este é o memorial instituído pelo Senhor até que ele venha. Assim, enquanto nós tomamos parte do pão e do cálice, pensamos e agradecemos a Deus pela salvação, também aspiramos e desejamos um dia em que estaremos com Ele, para participar daquela que será a ceia do Senhor, inesquecível, incomparável, onde Ele mesmo, em sua glória, ressurreto, nos receberá e cearemos com Ele e estaremos com Ele para sempre. Não sei você, mas toda vez que termino uma ceia, eu oro e penso, tomara que a próxima seja no céu. Mas se assim não for, nós estaremos aqui novamente para proclamar o Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo por meio da ceia, por meio do memorial que Ele instituiu para nós. Que Deus abençoe sua vida e seu coração ao participar desse momento tão especial. Nós queremos terminar o nosso culto orando com os aniversariantes dessa semana. Eu queria perguntar quem são os irmãos que fizeram aniversário e que vêm aqui na frente para orar conosco. Regis, tem 200 mãos entregando você, não tem como escapar. Donizete, aqui, mais alguém fazendo aniversário ou aniversário de casamento? Parabéns. Parabéns. Vamos ficar em pé e vamos terminar o nosso culto agradecendo ao Senhor mais uma vez. Que privilégio, Senhor, o nosso ter a oportunidade de cultuar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor demonstrou para nós, para cada um de nós, essa misericórdia abundante, tão grande que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade também, como igreja local, de participarmos da ceia do Senhor. Esse memorial que é privilégio tão honroso para nós, de proclamar as boas novas, mas não só isso, de nos lembrar de quanto significou para nós sua morte e ressurreição. O Senhor nos abençoe estarmos aqui novamente para celebrá-la mais uma vez, se o Senhor não voltar para nos levar. Porque se o Senhor voltar, será infinitamente melhor. E nós oramos e desejamos a sua vinda. Oramos também e agradecemos ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor dá ao Regis e ao Donizete. Muito obrigado pela vida desses irmãos. E muito obrigado porque o Senhor os tem sustentado até aqui. Rogamos ao Senhor um ano novo, cheio da graça, da sabedoria e da bênção que veio do Senhor. Que cada dia mais eles conheçam e reconheçam o Senhor na vida deles e experimentem dessa salvação tão grandiosa que o Senhor nos deu. Oramos também, Senhor, mais uma vez por aqueles enfermos, aqueles que nós já oramos aqui e aqueles que nós não sabemos, não temos notícia daqui do nosso meio. Que o Senhor cuide deles, que eles sintam e percebam a atuação do Senhor no coração deles essa semana. Dê-nos também uma semana abençoada com oportunidades de glorificar ao Senhor, de testemunhar o Evangelho, de praticar a palavra do Senhor. E que, se for da vontade do Senhor, na próxima semana nos reunamos aqui mais uma vez para proclamar a palavra e para adorar ao Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam com todos os irmãos aqui durante esta semana e até o dia da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa semana aos irmãos, que tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor
Deus te abençoe. Você também. Boa semana, pastor. Boa semana, Flor. Boa semana, Ana Olival.